Boa noite. O nosso projeto ele procurou criar um sistema de controle de refrigeração de placas solares, onde o usuário ele define a temperatura máxima que a placa pode atingir até que o sistema de refrigeração seja ativado. Para isso, a gente utilizou um sensor termopar do tipo J, com um range de operação de -210 até 760 graus Celsius para medir a temperatura da placa, e a gente apresentou para o usuário a gente apresenta esse valor para o usuário através de um LCD que foi conectado a um Arduino. Primeiramente, a gente fez o condicionamento do sinal que foi transmitido pelo sensor. E como a tensão vinda do sensor ela varia de -8,095 mV até 42,919 mV, a gente precisou adicionar uma tensão de 8,95 mV para dar um offset nas tensões e que todas elas ficassem positivas. Depois disso, a gente levou essa tensão até um amplificador operacional não inversor para adequar o sinal ao range de entrada do Arduino, que ele vai de 0 a 5 volts. E esses circuitos eles podem ser vistos nas imagens 2 e 3. Então, com o sensor, com o sinal já condicionado, a gente levou ele ao Arduino para ser mostrada a temperatura ao usuário. E o primeiro passo foi configurar o LCD. A gente usou o LCD do modelo HD 44780U, que possui duas linhas e 16 colunas e com 16 pinos. Assim, os pinos 1, 5, 15 e 16 eles foram ligados à tensão de alimentação, sendo que os pinos 15 e 16 eles foram ligados a um potenciômetro. Esse potenciômetro ele serve para controlar o brilho do LCD. E também tem o terceiro pino, ele foi ligado para fazer ajustes de contraste no LCD. O pino 5, que é o pino de read-write, ele é conectado à terra porque ele que define o que será escrito, e os pinos 11 e 14 eles realizam as transferências de dados, e todos os demais pinos eles são usados para a inicialização do LCD. A gente usa a biblioteca do Arduino Liquid Crystal para inicializar o LCD, e logo após, para que o usuário ele conseguisse ver uma temperatura e não um valor de tensão, a gente dividiu 5 por 1024, porque 5 é a tensão máxima de temperatura, e a gente usou só 4 bits, para saber quanta tensão será armazenada em cada bit, e converter esse valor para temperatura em graus Celsius. Então, fazendo os cálculos, a gente teve que esse resultado dá 0,94672. Então, bastou programar um código que multiplicava esse valor ao sinal medido pelo Arduino para obter a temperatura, e depois a gente subtrai esse sinal por 210, porque como a gente fez um offset no condicionamento, o range de temperatura passou a ser de 0 a 970 graus Celsius. Depois disso, a gente fez um delay de 5 segundos para melhorar a visualização do usuário, e esses circuitos podem ser vistos nas imagens 4 e 5, e o código pode ser visto na imagem 6. Depois disso, para que o usuário ele pudesse escolher o set point de operação, a gente utilizou um potenciômetro de 1 kΩ, que é representado na figura 1. Aí a gente ligou uma fonte de corrente contínua de 4,973 mA no potenciômetro para adaptar a tensão gerada para o range de 0 a 5 volts. Porque ela vai ser comparada com
com a tensão medida e já condicionada da placa fotovoltaica. Depois disso, a gente aplicou um buffer nela para isolar o sinal de tensão e a gente leva esse sinal a um outro LCD para que o usuário ele veja a temperatura que ele está escolhendo. Ele veja da mesma maneira que ele viu a temperatura medida pelo sensor. Então a gente aplica esse sinal até a entrada inversora do circuito comparador. E a gente aplica o sinal condicionado. O sinal condicionado que veio do sensor. O sinal condicionado que veio do sensor, sim. Na entrada, a gente aplica esse sinal condicionado que veio do sensor na entrada não inversora. Para que caso a temperatura da placa seja maior do que a temperatura máxima definida pelo usuário, o circuito ele vai acionar a saída e essa saída ela vai levar uma tensão de aproximadamente 13 volts e como o atuador ele tem uma sensibilidade de 12 volts, ele vai acionar o atuador e o atuador vai acionar o sistema de refrigeração, como pode ser visto na imagem 7. Tem várias aplicabilidades para esse sistema e a gente acha que ele pode ser bastante útil. Inclusive, a gente pensa em continuar desenvolvendo esse projeto para o nosso TCC. Então foi isso. Obrigado.